Fala pessoal, voltei aqui. Gostaria de pedir desculpa que deve ter cortado alguma parte, né? Porque eu tinha colocado a câmera aqui embaixo ao invés daqui em cima. Eu sou um imbecil, né? Peço perdão, tá, gente? Então, o diagrama de setores. O diagrama de setores, ele também é chamado do famoso diagrama de pizza, né? Então, no que corresponde esse diagrama de setores, né? Ele constitui, né, uma parte percentual do nosso conjunto. Então, normalmente ele representa em porcentagens, tá? Como ele é construído, né? Você toma então uma circunferência 360 graus, tá? E você vai pegar parte desta circunferência em relação à proporção das suas ocorrências daquele dado respectivamente. Como que normalmente a gente construiria isso na mão, né? A gente normalmente faz a regra de 3. Por exemplo, eu tenho 30 dados correspondem a 360 graus. Então, 15 dados vai corresponder a x, ou seja, 50%, então 180 graus. Então, dentro dessa circunferência, eu tomaria uma abertura de ângulo de 180 graus, tá? E normalmente, como eu disse, ele vai se ter utilizado, tá, valores percentuais, tá? E normalmente ele também é utilizado para variável qualitativa, tá? Dificilmente você usa este conjunto para variáveis quantitativas, mas ele pode ser usado, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então, consumo de matérias-primas da indústria de plásticos Brasil 2010, tá? Então nós temos aqui representando 58%, né, a fibra de vidro, tá? Então a legendinha aqui, a fibra de vidro, não, desculpe, resina poliéster, tá? 26% do conjunto é de fibra de vidro, né? 6% de resina epóxi, 3% do gel, 1% de adesivo estrutural e 6% é de outros, né? Então você tem aqui uma representação desse conjunto pelas frequências percentuais, tá? Então utilizando o gráfico de setores, então cada região é um setor da circunferência, tá? Relacionado a essa porcentagem, a porcentagem da circunferência, certo? Também dá para fazer comparações, isso é interessante. Por exemplo, aqui eu tenho do ano de 2010 e 2011, tá? Da mesma empresa, do consumo de matérias-primas no Brasil, tá? Então a gente consegue perceber que em 2010 houve 58% de uso da resina de poliéster, em 2011 já foi para 45%, então houve uma redução, tá? A nossa fibra de vidro era 26%, passou-se a utilizar 20%, então também houve uma redução. Entretanto, a resina epóxi era de 6%, passou a ser 17%, então ela teve um aumento, né? O gel, que era 3%, passou a ser 5%. Tá? O adesivo estrutural, que era apenas 1%, passou a ser 3%. Tá? E outros, né, era de 6%, passou a ser 10%. Tá? Então aqui a gente consegue ver e visualizar esse aumento, né, fazer essa comparação através desses dois gráficos. Tá? Temos também o diagrama de linhas. Tá? Esse diagrama, ele basicamente é construção no eixo XY, ou seja, no plano cartesiano, tá? E ele normalmente é utilizado para representação de variáveis que mudam em função do tempo, tá? Ou então séries temporais ou mesmo cronológicas, tá? Também, tá, gente, ele é muito utilizado para quando eu quero representar algo que apresente flutuação, por exemplo, a questão de análises financeiras, né, ou bolsa de valores, onde que ao longo do tempo esses valores flutuam, tá, e apresentam flutuações intensas ao longo deste tempo, tá. Então ele é muito utilizado. Agora, como que se faz esse gráfico de linhas, tá? O gráfico de linhas marca-se, né, que tem como abscissa o tempo, que é o eixo horizontal, e como ordenada, que é o eixo vertical, a variável.
tá? Que será representado. Unindo, então, posteriormente esses pontos, tá? As linhas normalmente são mais eficientes do que as colunas e barras, já que elas vão levar em consideração essas flutuações. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico de linhas, tá? Então, gráfico de linhas, aqui eu tenho um índice, né? Aqui no caso é números, índices de indicadores econômicos obtidos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da construção civil. Tá? Então, note que você tem aqui ó, de 2000 a 2010, tá? Ao longo dos anos, e que esses marcadores, né, que vocês têm os meses, essas subdivisões, que esse índice ele vai subindo, depois ele desce, reduz, gerando para nós então esse gráfico de linhas mostrando essa flutuação. E em 2000, por exemplo, aqui em 2002 para 2013 você teve um pico desse índice, né, subindo acima de 4, depois ele cai, fazendo então essas flutuações, fica uma visualização do que está acontecendo ou desta variabilidade, tá? Então a questão ali do gráfico de linhas. Então vamos ali para o Excel, vamos dar uma olhada como a gente também pode pedir para o Excel fazer isso. Eu vou trabalhar com o mesmo conjunto, tá? Por mais que não seja o ideal, mas eu vou trabalhar com o mesmo conjunto. Então, vou selecionar aqui o nosso conjunto de dados na tabela dinâmica, tá? Vou inserir, vou lá no gráfico, tem os gráficos já recomendados, tá? Mas eu vou aqui em gráfico de setores, ou gráfico de pizza, né? E eu vou pedir para que ele mostre o gráfico de setores, tá? Vou aqui no design, formatar, design. Note que eu tenho algumas outras, aqui eu tenho a opção que ele mostra o percentual, tá? Que ele traz rachurado, aqui ficou meio estranho. Aqui está acontecendo por quê? Né? Eu estou trabalhando com muitas categorias, note que o ideal aqui não seria isso, né? Seria trabalhar com os dados agrupados, né? Porque você tem muitas categorias, você tem 21 categorias, se eu não me engano, tá? Muitas mesmo, certo? E você vai ter então diversos setores, né? Diversos setores com valores muito pequenos, e ele faz a construção então para nós aqui do gráfico de setores. Então olha lá, 215, né, ou 115, onde a frequência é 5, você tem o percentual maior, né? Este valor aqui, essa parte de 7%, agora aqui está faltando, ele não conseguiu colocar todos, né? Mas você consegue visualizá-lo, tá? Posso também, no caso aqui eu vou alterar tipo de gráfico, tá? Posso pedir o gráfico de linhas, tá? Posso fazer vários tipos de gráficos de linha da forma que eu achar mais interessante, né? Até mesmo tridimensional. Então, o gráfico de linhas, ok, ele vai gerar para nós aqui o nosso gráfico de linhas, mostrando uma relação do número de atendimentos em relação à frequência, tá? Então ele vai estar mostrando para a gente que a gente tem aqui, ó, a frequência manteve-se 1, do 101 para o 115 ele teve um pico, né? Ele subiu para a frequência 15, depois ele caiu para a frequência 1, depois ele subiu para a frequência 2, subiu para a frequência 3, caiu novamente para a frequência 1, manteve-se, gerando então o nosso gráfico de linhas, mostrando oscilações dentro desse nosso conjunto numérico, tá? Então o Excel ele também faz isso.